Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse domingo de culto aqui na nossa paróquia matriz. Eu espero que todos e todas se encontrem bem. Eu gostaria de saudá-los com o lema bíblico dessa semana que nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 3, que nos diz: O Senhor me disse, Israel, você é meu servo, e por meio de você serei glorificado. Como servos e povo amado de Deus, nós nos reunimos aqui e celebramos esse culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de repassar alguns avisos importantes. Os nossos cultos no mês de janeiro não estão sendo transmitidos de modo online, quer dizer, ao vivo, né? A equipe de transmissão tirou um tempo de descanso e por isso nós da equipe pastoral estamos postando e postaremos todos os domingos após o culto presencial. Esse sim continua acontecendo normalmente. Nós postaremos o link do culto da mensagem do domingo. A Paróquia Matriz, junto com a ISLB, destina a oferta deste final de semana para a campanha nacional da ISLB de ação e oração em solidariedade à Bahia. Nós estamos juntando ofertas, angariando ofertas para auxiliar esse povo tão sofrido, nossos irmãos da Bahia que perderam vidas, perderam tudo com as chuvas, fortes chuvas que aconteceram no início desse ano. Então vocês podem ofertar através do Pix, que vai estar colocado aqui na descrição desse vídeo, ou também por depósito bancário. Os dados estarão todos aqui na descrição do vídeo. A campanha de alimentos para as nossas duas unidades diaconais, LUP e CEDEL, continua. As doações de alimentos não perecíveis e cestas básicas podem ser feitas aqui na nossa paróquia ou entregues diretamente nas unidades. Desde já nós agradecemos a colaboração. Nós queremos agora nos dirigir a Deus em oração, queremos orar. Amado Deus, nós te agradecemos porque tu nos convidastes e nos conduziste a esse encontro contigo e queres também preparar-nos para o encontro pleno e eterno que haveremos de ter. Prepara nossa mente, nossos pensamentos e o nosso coração para receber a tua santa palavra. Pedimos-te, querido Deus, que o teu Santo Espírito haja sobre nós. Assiste-nos com o teu amor e neste momento. Assim pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina agora e para sempre. Amém. A passagem bíblica que nós iremos ler agora encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 a 14, que eu passo a ler agora. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido
e nos colocou, nos reservou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Até aqui, palavra do nosso bondoso Deus. Há dias atrás, nós comemorávamos o Natal, o nascimento do Filho de Deus e a sua vinda para dentro deste mundo. Agora, na Epifania, nós somos lembrados que Deus veio pessoalmente a este mundo, se revelou em Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Deus continua nos dando a chance de encontrá-lo, sempre que buscarmos. Ele veio nos abençoar e nos convida também a sermos bênçãos na vida de outras pessoas, de refletirmos a luz de Cristo, de sermos luz nesse mundo de tanta escuridão. Na carta aos Efésios, a passagem que acabamos de ouvir, Deus nos agracia, a passagem diz que Deus nos agracia com bênçãos espirituais ou dons espirituais. E a minha pergunta é: como temos vivido e administrado essas bênçãos em nossas vidas? Como nós, a partir do que nós recebemos de presente de Deus por intermédio de Jesus Cristo, como nós temos construído a nossa vida? Se alguém de vocês já construiu uma casa, irão concordar comigo que antes mesmo de esta casa a obra ser iniciada, a casa já está completamente construída na nossa cabeça. Antes de dar início à obra, é necessário um projeto, um planejamento que definirá o local, o terreno escolhido, quais materiais serão escolhidos, tudo isso tendo em mente o resultado final, a casa tão desejada, por exemplo. O texto que acabei de ler nos revela também um planejamento de Deus. Ele nos fala que antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele. E essa união se daria por Jesus Cristo. Por que precisaria ser por intermédio de Jesus Cristo? Porque Deus sabia que nós estaríamos corrompidos pelo pecado, estando à mercê da morte, do pecado, e somente seríamos redimidos dessa culpa através de um sacrifício, a morte do seu Filho, para que tivéssemos nossos pecados perdoados e fôssemos levados para junto dele. E todas essas bênçãos que nós recebemos, haveria alguma forma de retribuirmos de alguma forma a Deus? Sim, nós podemos retribuir essas bênçãos dedicando amor ao nosso próximo, sendo usados por Deus para fazer e entregar amor, ser amor para as outras pessoas.
Porém, somente os nossos esforços e a nossa boa conduta não são suficientes. A graça de sermos salvos nos foi concedida porque Deus quis. É graça imerecida. Isso é, não haveria nada que nós pudéssemos fazer para cooperar com a nossa salvação e Deus sabia disso. Por isso, estava em seu planejamento, nos planos dele para a sua igreja aqui, a morte do seu filho na cruz. O texto diz que todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, por conta da sua vontade, de que fôssemos seus filhos, decisão que ele tomou antes mesmo do fundamento do mundo. O autor da carta de Efésios nos convida a louvarmos, a agradecermos a Deus, pois ele nos abençoou. Ele nos exorta a colocarmos a nossa esperança em Cristo, pois aqueles que creem nele, ou seja, nós cristãos, sabemos da nossa salvação. Sabemos que fomos selados por Cristo, por Deus, com o Espírito Santo. E essa é a garantia que nós receberemos aquilo que Deus nos prometeu. Nós cristãos, tendo a consciência de que o pecado habita em nós, jamais deveríamos utilizar o nosso coração como nosso guia, ou como prumo para construir a nossa vida. Se nos basearmos na vontade do nosso coração, ou aquilo que o mundo nos ensina, certamente o projeto da nossa vida sairá com paredes tortas. Já dizia o profeta Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Por isso, tudo aquilo que vem do nosso coração deve ser colocado diante da palavra de Deus, a fim de percebermos se de fato isso está de acordo ou está nos planos, no coração de Deus para as nossas vidas. Quando Deus nos elegeu como seus filhos, Ele já sabia que nós estávamos corrompidos pelo pecado. Mas por intermédio de Jesus Cristo, nós seríamos redimidos deles. Então nós podemos pensar, então nós deixamos de ser pecadores e pecadoras? Não. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, ainda seremos pecadores e pecadoras. Mas a partir do batismo nós fomos selados e carregamos em nós o Espírito Santo, que nos dá um novo nascimento, e a partir de então a fé vai sendo construída. Nós vamos ficando mais receptivos à palavra. Nós deixamos que a palavra nos molde, permitindo que a santificação aconteça. Deus nos deu o fundamento perfeito, que é Jesus Cristo. Que as nossas paredes sejam construídas sobre esse firme fundamento. Voltando ainda à pergunta que eu fiz lá no início e tentando trazer respostas, como nós temos lidado com as bênçãos de Deus nas nossas vidas? A própria carta aos Efésios nos dá boas dicas. Primeiramente, vivendo como povo escolhido de Deus. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido. Ele já havia escolhido nos amar. Ele nos amou primeiro. Nós já experimentamos o abraço amoroso e carinhoso do nosso Pai. E por isso que nós saibamos repartir todo esse amor. Que o nosso dia a dia seja marcado por esse amor. E que nós sejamos instrumentos do amor de Deus na vida das outras pessoas.
Uma segunda dica que o texto nos dá é: viva a sua vida sabendo onde quer chegar. Quando nós vamos viajar, por exemplo, nós nos preparamos antes, sabemos exatamente tudo o que nós precisamos levar para chegar ao destino certo. Depois de um ano de 2021 nada fácil, nós devemos embarcar neste novo ano de 2022 agradecidos porque Deus nos deu saúde, Ele nos mantém vivos, Ele nos deu um lar, uma família e tudo o que precisamos para seguir a nossa viagem. Que possamos manter a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo. Esse é o nosso bilhete de viagem e é ele que nós vamos precisar apresentar quando nós chegarmos à estação final. E nós precisamos lembrar que nós nunca saberemos quando nós precisaremos desembarcar. Por isso devemos ficar atentos. E a terceira pista, a terceira dica: viva como alguém perdoado, como alguém que recebeu uma segunda chance, que recebeu de graça algo muito precioso. Isso nos torna mais tolerantes, nós aprendemos a acolher e conviver com as diferenças. Nós tornamos-nos pacificadores, agentes de reconciliação. Então, comunidade querida, Deus nos presenteou com bênçãos espirituais que a traça e a ferrugem não consomem. Que esse ano, se ainda nós não entregamos a nossa vida a Jesus, a Deus, que nós possamos fazê-lo de forma definitiva. E lembrem-se, não interessa se a sua parede é torta. Com Jesus Cristo você tem um prumo que vai te transformar em uma casa, um lar, onde você é servido e também serve a Deus. Com isso nós nos tornamos a morada perfeita para Deus. E que Ele nos abençoe. Amém. Nós queremos receber agora a bênção do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Amém. Nós nos despedimos aqui, desejando um bom final de semana, um abençoado domingo e uma abençoada semana. Até o próximo domingo. Tchau, tchau!